E aí, pessoal? Hoje eu... E aí, pessoal? Aproveitando que essa semana a gente publicou aí no canal a partida que eu joguei contra o Firuzja no Title Tuesday do chess.com, eu resolvi também fazer um vídeo analisando uma partida que eu joguei presencialmente contra o Firuzja há alguns anos atrás. Essa partida que a gente vai ver agora, ela não foi jogada no online, não foi Blitz online, tá? Foi uma partida rápida, no ritmo de 15 minutos com 10 segundos de acréscimo, jogada há mais ou menos 5 anos atrás aí, no Mundial Rápido de 2016, em Doha, no Catar. Nessa época, né, nesse ano, eu ganhei o Continental Blitz e ganhei o direito de representar, né, o continente no Mundial Rápido e Blitz, que foi realizado no Catar. Joguei o torneio, os dois torneios, né, tanto Rápido quanto Blitz, foram experiências muito interessantes, torneios muito difíceis que me possibilitaram ter uma experiência contra adversários muito fortes e aprender bastante. Mas outra coisa muito legal também é que eu tive a oportunidade de enfrentar um adversário nessa época que era um garoto jovem, muito talentoso, iraniano, e que hoje, nesse momento, quando eu gravo esse vídeo, ele é o número 13 do mundo, que é o Firuzja, que aí já hoje é muito famoso, né? Tanto no online como no presencial, um jogador extraordinário, né? Com certeza um prodígio. E muita gente aí bota fé que o Firuzja é o próximo desafiante do Magnus Carlsen, né? Talvez o próximo campeão mundial. Nessa época, como vocês podem ver pelos ratings aí, eu era inclusive favorito nessa partida. Eu tinha 2.484 e o Firuzja 2.456. E se a gente pensar que 5 anos depois ele tá com 300 pontos a mais que isso, né? 2.759, dá pra ver o potencial, né? O talento que ele já tinha nessa época, porque, se eu não me engano, nessa época aí ele tinha 13 anos, 12 ou 13 anos. Então ele já tinha um rating quase de grande mestre, né? Um rating de mais de 2.450 e ainda não tinha nem 14 anos, assim, realmente um jogador muito talentoso. Eu conhecia ele, o Firu já não era desconhecido pra mim, eu sempre acompanhei muitos torneios, eu sempre fico ligado nos jovens talentos que estão aparecendo, então eu sabia que ele era um jogador forte. Mas, como os nossos ratings ainda eram muito parecidos, né, eu pensei, bom, eu posso fazer uma boa partida aqui, e vamos ver como que foi essa partida. Eu tava de brancas, pô, de brancas tem que aproveitar, mas escolhi uma estratégia um pouco incomum, que eu tenho certeza que algumas pessoas aí vão virar o nariz, porque eu joguei um sistema London. Mas eu vou explicar, pessoal, tem uma boa justificativa. O Leitão vai me condenar aqui pela London, mas eu tenho uma boa justificativa. Essa partida ela foi jogada num ritmo de 15 com 10, né? 15 minutos com 10 segundos de acréscimo. E eu sabia que ele era um jogador bem preparado, porque jogadores jovens geralmente estudam muitas aberturas. Nesse ritmo de pouco tempo, né, que não é uma partida pensada, vale mais a pena você jogar algo que te dá segurança para fazer vários lances rápidos, assim, para jogar a abertura de uma forma tranquila e ter uma posição jogável. Não é tão importante se encaixar uma preparação ou jogar a abertura mais precisa, porque nem você vai ter muito tempo, nem o seu adversário depois, né? Então o negócio é desenvolver rápido a posição. E eu tinha, para esse torneio, estudado algumas posições da London que eu achava interessantes. Por exemplo, essa partida ela não vai ficar uma posição muito igual de London. Vocês vão ver que ela toma uns caminhos diferentes. Então ele fez DT, D6, H3 aqui, né? Tira da casa H2 pro bispo. B7, E3. Ok, bispo E2. Cavalo BD7, ok. E aqui ele jogou C6. Um lance que eu lembro que me pareceu um pouco passivo. Das posições que eu tinha analisado na época, B6 parecia mais lógico, colocando o bispo na diagonal aqui. Então, como eu achei que C6 foi uma jogada meio passiva, eu resolvi jogar de uma forma mais agressiva. Então, em vez de fazer o C3, que é o lance mais London aí da posição, né? O lance mais normal da London, decidi jogar C4 e ganhar mais espaço no centro. Agora ele fez A6. Ficou claro que a ideia dele é jogar com B5, né? Ficou evidente pra mim. Mas como era uma partida de pouco tempo, eu não pensei muito aqui e joguei cavalo C3. Eu não dei muita bola pro B5. Provavelmente se eu tivesse um pouquinho mais de tempo pra refletir, eu teria jogado A4. Porque já nessa posição acho que é mais difícil das pretas continuarem se desenvolvendo, assim, de encontrar um desenvolvimento bom pra esse bispo, principalmente, né? A não ser que ele jogue com B6, que aí é mais passivo. Mas eu decidi jogar cavalo C3, B5 e agora A3, simplesmente parando o B4. Ele jogou o cavalo para B6, né, pressionando ali meu ponto C4. Eu fiz C por B5 nessa posição.
Poderia ter jogado B3 também, simplesmente mantendo a tensão, mantendo o jogo em aberto. Mas eu joguei C por B5 porque eu pensei, depois de A por B5, eu faço E4 e pego o centro, né? Fico com 2 peões centrais aí, posso jogar dama D2, centralizar as torres, e minha posição parecia boa, parecia promissora. De fato, minha posição não é ruim, mas vocês percebem que aqui já não parece muito com London, né? Lembra mais uma Pirk, uma Moderna, alguma coisa assim. Só que nesse momento, ele fez um lance que realmente eu não estava esperando, e a partir daqui a partida começa a ficar muito interessante. Então eu quero que vocês pensem aí se vocês conseguem descobrir qual foi a jogada do Firouzja nessa posição. Bom, o lance que ele fez eu não estava esperando, como eu comentei, né? Eu estava achando aqui que talvez, não sei, se ele ia jogar com bispo B7 mesmo, continuar desenvolvendo. E aí eu ia pensar um pouco se eu jogo dama D2 para ter bispo H6 ou dama C2 para pôr a torre em D1 e já ficar com o ponto E4 mais defendido. Eu ainda estava em dúvida, mas de qualquer forma eu sabia de uma coisa, minha posição é agradável. Eu tenho 2 peões no centro e tenho as peças bem colocadas. Mas o lance do Firouzja aqui revela que ele já estava prestando atenção nisso também, que ele já estava de olho no meu centro. Porque aqui ele calculou um pouco, pensou e jogou cavalo A4. Uma jogada que coloca pressão em vários pontos da minha posição, mas principalmente no centro. Ao mesmo tempo, esse cavalo tá atacando a ala da dama, né? B2 e C3 aqui, fazer uma seta de cor diferente, peraí. B2 e C3, mas ele também tá enfraquecendo a peça que defende o centro. Então é um lance que ele coloca o cavalo no canto, na borda do tabuleiro, com o objetivo de enfraquecer o centro. Uma ideia muito legal. Eu troquei em A4. Poderia ter jogado um pouco mais sólido com dama C2. Só que eu não gostei muito da seguinte posição. Cavalo por C3, BC3 e bispo E6. Aqui eu sentia que eu não tinha mais vantagem já. Porque ele consegue desenvolver as peças dele sem dificuldade, ele já conseguiu terminar o desenvolvimento. E talvez ele pode começar a atacar meu peão de A3 no futuro. Por exemplo, torre A4, dama A5 e triplicar na coluna A. Eu acabaria tendo uma pressão incômoda em A3 para ter que ficar defendendo. Então eu resolvi também jogar de uma forma ativa. Eu não queria jogar muito passivo. Eu tomei em A4, torre toma. E agora eu tenho que defender o ponto E4, né? Então eu joguei bispo D3. Mas apesar da troca do cavalo, eu pensei, tudo bem, ele trocou o cavalo de B6 dele, que não era uma peça tão boa, pelo meu cavalo de C3, que era uma peça boa, que estava no centro ali. Mas eu continuo mantendo a segurança dos meus peões, né? E no próximo eu posso jogar talvez torre C2, expulsar essa torre ali de A4 e continuar normalmente. Mas o próximo lance do Firouzja aqui também foi muito forte. Então mais um momento para vocês tentarem jogar como Firouzja. Bem, como eu disse, eu não estava esperando, né, nenhum problema aqui nessa posição. Achei que em breve eu ia poder jogar bispo C2, expulsar a torre dele e continuar meu desenvolvimento. Só que ele tinha planos diferentes. Então ele fez uma jogada aqui bastante ativa, muito dinâmica. Ele joga E5. Esse lance, ele visa tentar explorar a força da torre na quarta fila, explorando a torre horizontalmente, que é algo raro da gente ver nas partidas. Não é tão normal, a gente tá acostumado a colocar as torres no centro, né? Pra ela atacar pra frente, assim. Mas o Firouzja que ele percebe que ele tem uma pressão lateral no centro. E essa seria. Essa é a continuação do conceito depois do cavalo A4, né? O cavalo A4 colocou pressão no centro. E agora ele dá um jeito de usar a torre pra pressionar meu centro. Mas assim, eu calculei essa posição. Eu achava que ainda eu não devia estar mal, porque eu não fiz nenhum erro na partida, eu não joguei nenhum lance ruim. Então eu calculei o seguinte: vou jogar D por E5. Só fazer uma observação que aqui o melhor lance era B3. Uma jogada difícil de ver numa partida rápida, numa partida de 15 minutos, porque ele acaba de atacar meu bispo ali, eu vou fazer um lance contra-atacando a torre, né? Não é um lance tão fácil de achar. Mas eu joguei D por E5 pensando o seguinte: ele vai jogar cavalo por E4, certo? Ele joga cavalo por E4, porque a torre tá defendendo. Mas agora eu faço bispo C2. E pensei, essa posição parece perigosa para ele, porque a torre tá sendo atacada e o cavalo continua no ar também. Mas teve um lance que eu deixei passar aqui. Então, mais um momento para vocês calcularem como o Firuz já jogou essa posição. Espero que vocês tenham calculado bem. Essa é uma posição muito interessante, ela tem algumas possibilidades realmente legais de serem calculadas. E o lance que o Firuz já fez, mais uma vez me pegou de surpresa. É interessante perceber que foram 3 lances seguidos que eu não estava esperando aqui. O cavalo A4, né?
Esse lance eu não tava vendo. Depois o E5 eu também não tava esperando. E agora nessa posição ele faz mais um lance ativo, mais um lance de contra-jogo, que eu não tava... que me pegou de surpresa. Eu tava pensando, torre C4, eu posso jogar aqui um lance como bispo E3. Inclusive eu posso escolher também bispo D3, que no mínimo repete, né? No mínimo eu tô repetindo a posição. Mas eu posso também jogar bispo B3, e aí a torre dele vai ficando cada vez pior. A torre vai ficando cada vez mais sem casa. Talvez se ele jogar a torre C5, eu tenha bispo E3 e tento prender a torre. Isso era o que eu tava pensando. Mas ele joga aqui um intermediário legal, cavalo C3. Ele cria um contra-ataque em cima da minha dama com o cavalo e ao mesmo tempo explora a posição da torre em A4, tentando passar a torre para F4 ali. Esse lance veio como uma bomba. Eu confesso que nesse momento eu pensei que talvez aí sim eu podia ter feito algum erro. Porque eu não vi que ele tinha cavalo C3 nessa posição. Então qual é o ponto, né? O ponto é que se as brancas jogam B por C3, torre por F4 e dama por D6, por exemplo, ele pode até escolher, ele tem mais de uma opção boa. Ele pode jogar dama por D6. Inclusive tem um golpe aqui com bispo H3. Um lance meio surpresa também, né? Porque agora tem o cavalo caindo ali. Sempre essa torre trabalhando. As ideias táticas sempre funcionam por causa dessa torre. Dama por D6. E por D6 e bispo C3. Torre AD1, torre D8. E a posição das pretas já parece muito superior. Eu tenho um peão fraco, né? Em D6 e o par de bispos das pretas é muito forte também. Então eu decidi dar uma de esperto. Falei assim, não, aqui eu já sei o que eu vou fazer. Não vou tomar em C3. Eu vou jogar bispo G5. Ganhando um tempo em cima da dama. E aí ele fica com duas peças no ar agora. C3 e A4. Se ele mexe a dama, eu tomo o cavalo. E se ele toma a minha dama, que foi o que ele fez, cavalo por D1, eu tomo em D8, porque ele continua com muita peça atacada. Ele continua com a torre e o cavalo no ar aqui. E ainda eu tô jogando um bispo E7 daqui a pouco. Porém, ele jogou torre por D8. E aí foi bispo toma A4. Fui pegar a qualidade, né? Torre A D1 era possível, mas depois de torre A7, ele passa essa torre aqui pra D7 e ele tem uma posição boa também. Como eu tô perdendo o peão ali de B2, não dá pra tomar em D6, né? E sempre o problema é que as pretas vão ter o par de bispos e esses três peões da ala da dama que começam a avançar, como nessa linha aqui, ó, torre E1 e D5. E aí se ele conseguir fazer isso aqui, C5 e D4, minha posição fica muito perigosa, assim, talvez perdida já. Mas eu joguei bispo A4. Aí, claro, se ele tomar em A4, torre por D1, né? E aí qualidade é mais limpa para as brancas. Então ele joga cavalo por B2. Eu voltei o bispo para B3. E essa é a posição, eu tenho qualidade a mais. Mas o próximo lance das pretas também é muito bom. Então, jogam as pretas aí. Como a gente pode ver nesse momento, né? Já tem um peão pela qualidade. Então é uma vantagem material bem pequenininha. Depois do próximo lance do Firuz, já que foi cavalo D3, ele aproveita a pressão na diagonal e ganha mais um peão em E5. Então ele fica com 2 agora, né? Pela qualidade. Mas não é só isso. Ele toma em E5, toma bispo E5, e as pretas têm o par de bispos e 3 peões ali na ala da dama, né? 2 passados, inclusive, os peões de C e D. Mas o que eu acho bem legal é que com certeza o Firuja ele não calculou tudo isso. Ele não calculou tudo lá atrás quando ele jogou cavalo A4. Mas ele mostrou um senso dinâmico muito forte no momento crítico, né? De jogar cavalo A4, depois E5 e depois cavalo C3. E sempre complicando a partida. E jogando de uma forma muito dinâmica e muito ativa. Então a gente chega nesse final, onde as pretas têm qualidade a menos, mas na verdade a vantagem é dele. Porque eu não tenho como usar a minha qualidade, né? Essas minhas torres, elas não têm colunas abertas. Então os bispos são muito mais fortes. E se ele conseguir colocar os peões em movimento, aí não vai ter jeito. Com os bispos apoiando, a posição é totalmente perdida. Vamos ver o que eu tentei fazer aqui, né? Eu tentei jogar torre E1. Lógico, ameacei torre por E5. Aí ele voltou o bispo. E agora eu decidi fazer A4 já. Eu queria simplificar a posição e talvez forçar ele a colocar os peões em casas que não fossem boas. Porque se eu jogasse torre E3, né, um exemplo aqui, D5, torre C1, bispo B7. E aí ele vai poder continuar com torre A1, ou com D4 e depois C5 em algum momento. E minha posição vai só piorando, o jogo das pretas vai só melhorando. Então eu joguei A4. Ele fez aqui B4, era o que eu queria, né? Eu queria torre E4, C5 e criar um bloqueio.
A minha ideia era essa, né? Que o meu bispo ficasse bloqueando os 3 peões dele, além de ter um passado em A4. Porém, como a gente vai ver, esse bloqueio não dura muito tempo. Ele é um bloqueio que é fácil das pretas quebrarem. Então ele jogou bispo A6, torre D1. Ele não deixa eu trocar uma torre. Eu queria jogar torre E8, porque se eu trocasse, né, a minha torre depois ia ficar ativa na oitava. Então ele não deixa fazer essa troca aqui, controlando a casa E8. Joguei bispo C6, ameaçando torre E8 ainda. Bispo E5, evita isso. Aí eu voltei, não vi mais lances para, né, lances mais úteis. E agora foi torre B8. Como tá difícil de avançar os peões, ele dá um jeito de colocar em movimento, né? Ele agora ameaça jogar B3 e B2. Esse que é o problema, por mais que eu consiga bloquear as casas brancas, esse bloqueio é temporário. Eu nunca consigo bloquear permanentemente os peões. E aqui tem um problema, se eu jogar torre B1 agora, pra ficar segurando a casa B3, bispo D3. Recupera a qualidade e aí tá muito ganho. Eu joguei bispo C4, né, nessa posição, mas era melhor ter jogado bispo B3, aparentemente, se bem que torre C8 agora, e fica ameaçando jogar C4. E aí as brancas não conseguem parar os peões nunca. Por exemplo, torre C1, bispo C3 e vai jogar C4. E se bispo C4, toma, e ele aproveita o tempo aqui para jogar D5. Torre CC1, bispo F6, torre D1, B3, torre toma B2. Ele até pode devolver um dos peões, né? Porque o outro aqui vai ser imparável, praticamente. Então aqui eu já sentia que eu tava numa posição meio desesperada, né? Joguei bispo C4 pra tentar pelo menos apoiar no meu peão de Ali. Toma, toma. B3, A5. B2, torre B1. Ele joga bispo D4, um lance bom, porque ele agora quer avançar os outros peões, né? D5 e C4, essa massa de peões imparável das pretas. E aí eu fiz A6, para tentar pelo menos buscar chances no final de torres. Porque quando D5, A7, torre A8, e aí torre por D4. Torre toma, torre por B2. Mas a gente cai no final que as brancas têm 2 peões a menos. Depois de tudo ali da qualidade a menos, eu ainda consegui resistir para cair no final de torres. Mas a partir de agora, o Firuz já também, ele manteve a calma. A gente tava aqui os dois com pouco tempo, lembrando que essa partida era uma partida de 15 minutos. Mas ele mostrou técnica excelente nesse final aqui, não me deu nenhuma chance. Então vou mostrar como que terminou. Torre B5, foi meu lance. Ele joga rei E7, ele deixa o peão de D5, porque a minha ideia era justamente que se ele joga torre D7, agora eu jogo torre B4. Eu vou ganhar o peão de D e deixo a torre dele passiva. Então ele joga rei E7, torre por D5, torre D7. Eu não posso trocar as torres, né? Porque se eu trocar eu perco o final de reis e peões. E quando eu volto aqui, ele já tá com a torre apoiando o peão por trás. Mas ele não se apressa nessa posição, eu achei isso muito legal. Ele não joga D3 direto aqui. D3 provavelmente ganha, mas ele joga rei D6, ele passa o rei primeiro. Porque qual que é a ideia dele aqui? Quando eu jogo rei F1, torre E7. E aí ele corta meu rei. Ele não deixa eu trazer o rei para ajudar a lutar contra esse peão. G4, torre E5, torre A7. Ativei a torre, mas D3. Não precisa ligar, né? Se eu tomar o peão, eu não alcanço mais o dele. Então eu joguei torre A3. E aqui, entre vários lances que ganham, né? Deve ter mais de um jeito de ganhar, o Firuz já encontra o mais forçado, D2 mesmo. Torre D3, torre D5. Aí eu sou obrigado a trocar as torres. Rei E2, vou ganhar o peão de D2. Porém, perco o final de reis e peões agora. Como o meu peão tá em G4, né? Ele percebe que ele tem essa entrada aqui em F3. Ele percebeu isso lá atrás, na hora que ele jogou D3. Se o peão tivesse em G2 é diferente, ia acabar empatando, mas aqui ele ganha. Ele entra e faz a limpa aí nos meus peões, né? E G5. Então, essa partida foi bem legal, né? Na época eu não gostei muito, confesso, porque eu achei que... Eu senti que eu não tinha uma posição ruim, mas aí calculei pior que meu adversário. Avaliei pior também o momento dinâmico. Mas depois eu percebi, né, quando ele começou a progredir muito rápido, assim, que realmente as qualidades do Firuz já de cálculo e de jogador dinâmico, assim, de jogador de ataque, nessa partida já apareceram, né? 3 momentos em especial ficaram na minha cabeça dessa partida aí contra o Alireza Firuzja. O cavalo A4, com certeza, quando ele troca meu cavalo de C3. O E5, explorando a força da torre ali. E depois, o cavalo C3, que é um lance tático e que ainda
tem um sacrifício de qualidade das pretas. E depois ele joga ali muito bem, né? Com os bispos apoiando os peões. Depois o final de torres também super técnico. Então, mesmo sendo uma partida de 15 minutos apenas, foi muito bem jogada por parte das pretas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha partida contra o Alireza Firouzja, que foi jogada em 2016 no Mundial Rápido, no Catar. Foi uma partida presencial. Foi uma experiência legal, né? Vendo agora, vai que esse cara vira. Vai que esse menino vira campeão mundial, né? Em breve. Aí eu vou falar, pô, já perdi pra um campeão mundial, pelo menos. Mas eu gosto bastante da partida, apesar de ter perdido, porque ela é muito instrutiva em vários momentos. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e deixa o comentário também o que você achou da partida aí, né? O que você acha do Firouzja? Será que ele vai ser o próximo campeão mundial? A gente vai conversando aí nos comentários. Então, valeu pessoal e até a próxima.